Boa tarde, somos alunos do curso Ciência Biológica, cursamos a disciplina Ética e Legislação em Biologia e vamos abordar o tema acerca da ética e pesquisa de animais, baseado no artigo com o tema Utilização de Animais em Pesquisa. A nossa equipe é composta por mim, Kedna Rebeca, Kézia Ruth, João Reginaldo e Lucas Félix. A utilização dos animais em laboratório favoreceu principalmente a área farmacêutica, com a utilização e a criação de medicamentos, de drogarias e também na biomedicina, como o avanço da medicina, como anestesia, transplante de córnea e também na tecnologia. Há dois grupos que é a favor e outro contra. O grupo que é a favor defende que esses animais eles vão favorecer no desenvolvimento da medicina, da saúde humana. E também outro grupo que é contra. Para esse grupo que protege esses animais, um resultado teria que usar como modelo vários animais, vários testes, e algum desses testes não tem sucesso, causaria morte de animais ou abuso, ou seja, alguns animais sofreriam com a reação de determinado experimento. Bom, pessoal, falando aqui um pouquinho do breve histórico das práticas vivisseccionistas, a dissecção desses animais com finalidade didática ou científica, elas têm registros que são praticadas desde a antiguidade, desde a época de 500 antes de Cristo, onde o pai da medicina, que era Hipócrates, e além de outros grandes pesquisadores dessa época, né, de antes de Cristo, de 300 antes de Cristo, 250 antes de Cristo, faziam experimentos e pesquisas em eles comparavam órgãos de animais com órgãos de humanos. Essa experimentação animal, ela também ocorria com o intuito de entender como é que era o funcionamento de sistemas orgânicos, né? Seja dos bichinhos ou do homem, do bicho homem. Um pouquinho mais à frente, lá por volta de 380 a.C., o Aristóteles ele defendia que o homem tinha uma superioridade com relação aos outros animais, né? Tinha uma relação de hierarquia natural. Pelo fato, né, do ser humano ter a capacidade de raciocínio, eles consideravam que o bicho homem, digamos assim, teria se sobressaído na sua hierarquia evolutiva, né? Já um pouco mais tarde, né, em Roma, por volta de 130 depois de Cristo, o Galeno ele realizou as primeiras vivissecções com de fato como objetivo experimental, né? Que vem induzindo alterações orgânicas em animais e em seguida avaliando as variáveis, né, com base nos estudos. E foi por conta desses estudos que foi descoberto que as artérias transportavam sangue ao invés de ar, que foi uma hipótese que foi acreditada durante muito tempo. Muito mais à frente, né, agora aqui mais pertinho da gente, por volta de 1600, nos anos 1600, 638, outro cientista, né, chamado William Harvey, ele propôs a primeira observação sistemática dos animais dissecados com uma finalidade científica. Foi a partir daí que foi se utilizado a dissecção mesmo com o fato, uma coisa mais palpável de acordo com o que a gente conhece hoje em dia, observando a fisiologia, a forma de circulação, toda a anatomia dos animais a partir dessa dissecção, né? E com isso a experimentação animal, com base na dissecção e vissecção, essa metodologia ela remota a tempos antigos em que a religião e a ciência elas não eram claramente distintas, né? Tinha-se ainda um conflito muito grande de teorias, de crenças naquele período. E durante aquele período da Idade Média, por não ter um entendimento e ter certa essa não tinha uma certa distinção, essa essa prática de secção, né, de vivissecção, era
era uma coisa comum, né, que impulsionou mais a prática, porque acreditava-se que seres vivos como aqueles não tinham alma, como a igreja relatava no período. Que esse era um passo que proibia a dissecção de seres humanos, né? Bom, gente, aí seguindo essa época da Idade Média, veio o período do Renascimento, né? Que nesse período surgiu-se a ideia do antropocentrismo, que colocava o homem, né, no centro de tudo. Com base nisso, acreditava-se na época que todas as coisas existentes deveriam servir à espécie humana, o que sustentava ainda mais essa prática da dissecção, né, dessa dissecção animal experimental, como uma metodologia de investigação científica e de finalidade didática, principalmente na medicina. Acreditou-se que essa ideia ela prevaleceu por, por muitos séculos, né? Principalmente na questão no surgimento do período moderno, que veio lá por volta do século XVII, quando foi nesse período que a experimentação animal ela alcançou o seu auge. E foi justamente nesse período, né, por volta do século XVII, que surgiu um rapaz com o nome de Descartes, que ele formulou a teoria do modelo animal, que essa teoria ela considerava os animais como seres desprovidos de espírito e, portanto, incapazes de sentirem dor, né? O que os diferenciavam da espécie humana. Onde essa teoria ela ganhou o nome de mecanicista, que tratava os animais como simples máquinas, né? Eles não sentiam dor nenhuma. Já um pouco mais à frente, surgiu um rapaz com o nome de Jeremy, que discordava dessa questão do Descartes, né? Ele não acreditava na teoria de Descartes, ele se contrapôs a ela, onde nesse período ele lançou a base para os princípios morais e a legislação, que atualmente são utilizadas nas regulamentações éticas de procedimentos que envolvem experimentação animal. A sua contribuição levou a sociedade a discutir a veracidade da incapacidade de sofrimento desses animais. A linha de raciocínio dele, inclusive, foi propagada no século XIX com o crescimento do uso dos animais em laboratórios, que ainda hoje são utilizados, né? E aí, um pouco mais à frente, em 82, criou-se uma lei inglesa que anulava os atos de tortura animal, mas era aplicável somente àqueles domésticos de grande porte. Mas em 86 já surgiu uma lei na Inglaterra que era voltada para regulamentar o uso dos animais utilizados em pesquisa. Entre esse período, um pouco antes de 1876, antes de surgir essa lei de regulamentação lá na Inglaterra, nos anos de 1858 e 59, Darwin realizou a publicação da sua grande obra, né, A Origem das Espécies, que tratava a interação entre diferentes espécies durante o seu processo evolutivo. E essa publicação, esse acontecimento, reforçou a possibilidade da comunidade científica considerar informações obtidas a partir de outras espécies animais. Um pouco mais à frente, no século XX, mais especificamente no ano de 1909, surge a primeira publicação de aspecto ético proposta pela Sociedade Médica Americana. E um pouco mais à frente, uns 50 anos à frente, dado-se um passo direcionado ao estabelecimento da ética com relação à pesquisa animal, que foi proposta pelo zoologista Russell.
também nesse período, começou-se a surgir, várias outras formas regulamentadoras, leis, normas, conforme o tempo foi se passando. Foi verificado uma preocupação crescente com o sentido ético da coisa, da utilização de animais em laboratórios. No Brasil, criou-se a Lei 6.638, em 8 de maio de 79, que foi para normatizar a experimentação em institutos de ensino superior, de uma forma de regulamentar e tornar ético a pesquisa científica através da experimentação animal, desde que esses animais como é que eu posso dizer, não não sofressem, digamos assim. Eles não podiam ser mantidos em condições que lhe causassem um sofrimento. Aí mais à frente, em 2008, aprovou-se um projeto de lei, que é a Lei 1153 de 1995, que foi um deputado, o Sérgio Arouca, que deu origem à Lei Arouca, que foi transformada em lei ordinária na Lei Ordinária 11.794 de 2008. Revogou a lei anterior e atualmente regulamenta a criação e a utilização de animais em atividades didáticas e pesquisa científica em todo o território brasileiro. Lembrando que esses animais eles não podem ser, como é que eu posso dizer, sacrificados, digamos assim, no meio científico, de forma que eles causem sofrimento. Todo um meio didático específico para se exercer a pesquisa didática através desses animaizinhos. Tanto que projetos que envolvem qualquer tipo de envolvimento animal, por menor que ele seja, por exemplo, vou tratar de mexer com morcegos, mas eu tenho que sacrificar esses morcegos para fazer determinada pesquisa. O projeto tem que ser submetido a um comitê de ética que vai avaliar como esses animais vão ser sacrificados, acondicionados, vão ser manuseados. Ter todo um processo a ser analisado antes de ser executado um projeto com animais vivos. Agora vamos falar um pouco sobre a proteção aos animais no Brasil. Mas antes de adentrarmos a esse subtema, vamos refletir um pouco sobre essa relação entre animais e seres humanos. Bom, no início da relação entre animais e seres humanos, o ser humano vem se julgando superiores a toda e qualquer espécie distinta da sua. E através desse pensamento egocêntrico, é possível ver a exploração de todos os recursos naturais, sem discernimento algum. Dentre esses recursos naturais estão os animais. Pensadores nomeados, reconhecidos por suas filosofias acerca da vida, defendia a teoria de que tudo aquilo que não fosse de natureza humana seria de sua propriedade, pois não possuía vontades ou direitos, tornando os animais recursos a serem utilizados pelo homem. Essa ideia era defendida por Locke. Então, conclui que se o animal ele não pensa, ele não fala, ele não tem direito e nem vontades. Então, essas vontades e direitos são impostas pelos homens. Mas dentre esses que defendiam a teoria acerca do uso dos animais como máquinas de trabalho, surgiram outros defensores dos animais. Dentre eles foi o Jeremy Bentham. Ele é considerado um dos escritores que iniciaram a elaboração dos direitos dos animais. E um dos dizeres de Bentham é que chegará o dia em que o restante da criação vai adquirir aqueles direitos que nunca poderiam ter sido tirados deles. Concluindo, um outro dizer dele, que a questão não é saber se são capazes de raciocinar ou se conseguem falar, mas sim se são se são passíveis de sofrimento. Dentre esses idealistas
que refletiram, que defendiam as teorias acerca da vida, o Charles Darwin, um biólogo, afirmou que também, dentre essas classificações que haviam entre o ser humano e o animal, existiam sim semelhanças. E o que? Ele afirmou também que não há grandes diferenças entre homens e animais, pois demonstravam sentimentos e emoções. Esses sentimentos são a dor, o prazer, a felicidade, dentre outros. Pensamentos avançados para a época. Passado que não havia nenhuma proteção animal e o pensamento preconceituoso de que todos os seres irracionais foram criados apenas para satisfazer humanos. Ainda predominava na mente de muitos homens e que hoje é possível ver resquícios desse pensamento ignorante do ser humano. E até então, nos períodos da era republicana e com a difusão dos veículos movidos à atração animal, era comum, dada a ausência de legislação, atos impunes de abusos e maus tratos com animais. E conforme o tempo foi passando e a luta ainda contínua acerca da proteção aos animais, no Brasil, a primeira documentação que apresentava acerca da proteção aos animais foi em 6 de outubro de 1886, pelo artigo 220, que coibia atos de maus tratos, como castigos cruéis e imoderados, em animais como as mulas, bois, cavalos, na qual serviam por cocheiros, ferradores ou condutores de veículos de tração animal, ato do qual é corriqueiro em zonas rurais de cidades no Brasil. Após 30 anos, legislações que tratavam da proteção aos animais, dos animais de forma mais concreta, se sucederam. Decreto 16.590, lançado em 1924, o qual proibia toda e qualquer diversão desenvolvida à custa de atos de crueldade e de maus tratos em animais. Exemplo disso são brigas de aves, que é como galos, o mais frequente é galos, em casas de diversões públicas, no qual os galos se picam e o mais resistente que sobrevive é o ganhador, enquanto o outro galo perde por não resistir e morre. Uma outra mudança positiva em prol da proteção aos animais ocorreu durante o governo de Getúlio Vargas, após 10 anos, 10 anos. O mesmo decreto de 24.645, lançado em 1934, que determinava a tutela, uma certa responsabilidade com os animais do país. Definia como condutas de maus tratos, os atos de violência e crueldade, trabalho excessivo, com a ausência da manutenção higiênica que todos os animais devem passar em cada condições. E também entra aí, dentre esses maus tratos, o abandono. Entretanto, tal decreto incluiu as práticas de estudo, do qual são utilizados certos animais para as práticas experimentais científicas, uma vez que não havia lei específica para tal procedimento. Já em 1941, após 7 anos, avanços foi dado, com o surgimento do Decreto 3.688, nomeado como Contravenções Penais. Esse decreto estabelecia a penalidade de prisão simples, ou seja, a pessoa que cometesse qualquer prática de maus tratos, seja de violência, abandono ou com a finalidade didática ou científica do ato, cumpre o crime em estabelecimento especial ou sessão especial de prisão comum.
em regime semiaberto ou aberto. O trabalho para cumprir a pena é facultativo e não excede a 15 dias, não ultrapasse de 15 dias. No mesmo ano, foi analisado as condutas e foi subsequentemente elevada à categoria de contravenções penal. Já em 1979, foi promulgada a Lei 6.638, que trata as permissões e procedimentos para a prática de experimentação animal em todo o território nacional. E nessa lei, qualquer procedimento deverá ser registrado em órgão competente, os biotérios e os centros de experiências e de demonstrações com animais. Esses procedimentos só seriam permitidos também se houvesse cuidados especiais com o animal e com a aplicação de anestesia ou aclimatação durante toda a realização do protocolo experimental. Ou seja, não poderia pegar o animal vivo e já fazer os seus procedimentos cirúrgicos. Teriam que ter os procedimentos especiais, como a anestesia, outros medicamentos, né, para não maltratar o animal. Bom, e por meio da lei do crime ambiental, a lei 1655, lançada em 1998, a punição e a infração se reforçou ainda mais e tornou-se mais severa a pena para a prática de maus tratos. E também entra a realização de experiências dolorosas ou cruéis em animais vivos, de modo geral, mesmo que a finalidade seja didática ou científica. Boa tarde a todos. Bom, dando continuidade aqui nas apresentações do seminário, né, sucedendo aqui meu colega, a nossa equipe, né, como o colega do início já falou, né, a gente vai discorrer sobre o assunto do PEIB, onde o título é a utilização de animais em pesquisa breve, uma breve revisão da legislação no Brasil, né. Eu especificamente vou falar sobre um pouco sobre a lei Arouca e a proteção dos animais no panorama atual e reflexão. Bom, a lei Arouca, cuja é a 11.794/2008, de experimentação animal, ela é a legislação que criou o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA, que passou a ser responsável por credenciar as instituições para a criação e utilização de animais destinados a fins científicos, onde estabelece normas e cuidados dos animais. Ela estabelece também a criação do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA, responsável por credenciar instituições que criam e mantêm animais destinados a fins científicos e estabelece normas para o uso humanitário e cuidados devidos com os animais de experimentação. Também diz que é utilizado para a utilização de animais para essas atividades. Elas devem ser licenciadas pelo Ministério das Ciências e Tecnologia ou outras exigências da lei Arouca. É a criação de conselhos de ética no uso de animais pelas instituições que desenvolvem atividades de ensino e pesquisa com animais. Bom, o que me chamou também a atenção no que discorre a lei no seu parágrafo 2º da lei 11.794/2008, onde diz que são considerados como atividade de pesquisa científica todos aqueles relacionados com a ciência básica, ciência aplicada, desenvolvimento tecnológico, produção e controle da qualidade de drogas, medicamentos, alimentos, imunobiológicos, instrumentos ou quaisquer outros testados em animais, conforme definido em regulamento próprio. Ainda, no seu parágrafo 3º, diz que não são considerados como atividade de pesquisa práticas
zootécnicas e agropecuária. Isso está dizendo no seu parágrafo terceiro, né? A Lei Arouca ela surgiu em cenário em que se especificava a utilização de animais para a pesquisa científica, uma vez que ao mesmo tempo em que investia em regulamentações voltadas especificamente à prática vivisseccionada em animais, que tinha finalidade didática ou científica, no mesmo, iniciando mais tarde, em comparação com outros países desenvolvidos. Essa lei ela foi fruto de concentração de debates em se tratando do uso de animais para a pesquisa científica a partir da década de 90 no Brasil. Portanto, a Lei Arouca ela foi um motivo de colisão entre a comunidade científica e a sociedade protetora de animais. Tinha ali suas divergências com relação ao que diz respeitava à Lei Arouca. Uma vez que a sociedade protetora de animais, porque eles não correspondiam às expectativas da abolição do uso de animais para a prática científica. E a lei Arouca levou o país a outro patamar que buscava proteger animais utilizados em pesquisa. Em tempos antigos, né, os animais, de forma geral, eram tidos como seres incapazes de sofrer diante das diversidades do ambiente. Uma vez que, ao passo que a vivecções era prática sem a regulação que o regulamentava nesse país, com avanços obtidos com a publicação da lei Arouca, a observação aqui, para alguns autores, acreditavam que a lei seja um retrocesso. Esses autores eles acreditavam que era um retrocesso. Afirmavam que uma vez que contribuía para a defesa, que em vez de... Eles afirmavam que contribuísse para a defesa de animais e a conscientização, né? Desculpa. A conscientização da humanidade, né? Em si. E eles criavam oportunidade para a realização de inúmeras práticas vivisseccionistas. Isso iria contribuir para o aumento da recorrência à pesquisa científica com animais. A comparação com a lei 638/79, com a lei Arouca, em seu artigo 1º, dizia que ele ampliava a permissão das práticas vivisseccionistas em animais e estabelecimento da educação profissional, técnica de nível médio, da área biomédica, além daquelas de ensino superior, né? Mas há necessidade de se aprofundar os conhecimentos na normatização da lei a respeito aos animais, pois na lei eles visavam os cuidados e limitação do número de animais utilizados para protocolos experimentais. Uma das formas de assegurar o cumprimento das normas relativas a práticas vivisseccionistas em animais, em seu artigo 13, ou seja, determinava que todos os instrumentos responsáveis por criar ou regulamentar estabelecidos em território nacional ter credenciamento com o CONSEA, órgão que eu mencionei anterior, e criar um ou mais CELA. O artigo 5º do CONSEA determina que a tarefa de reformular normas relacionadas de animais com a finalidade de ensino e pesquisa científica e zelar pelos seus conhecimentos das instituições. Isso vinha a ocorrer que o CONSEA manter atualizado o cadastro dos procedimentos de ensino e pesquisa realizados ou em andamentos no país. O artigo 5º detalha isso. Assim como o registro dos pesquisadores a partir de informações remetidas pelo Conselho de Ética em Uso de Animais, o CEL, ainda no artigo 5º, ele estabelecia que o Conselho Nacional deve ainda rever normas técnicas para a instalação e condições de trabalho em laboratórios de experimentação animal. As atribuições do CEL estão bem esclarecidas no seu artigo 10º,
onde ele determina o exame prévio pelas comissões. Essas comissões era determinado um exame imposto pelas comissões de todos os procedimentos a ser realizados, experimentais, de projeto científico, do cumprimento da legislação e do projeto de pesquisa. Com isso, as reuniões do CELA são realizadas periodicamente e com representantes da sociedade protetora de animais. A Lei Arouca impõe em seu artigo 14, parágrafo 3º, no parágrafo 3º, ela diz que determina práticas de ensino, elas deverão ser sempre fotografadas, filmadas ou gravadas, permite sua reprodução para ilustração de práticas futuras, evitando-se assim repetições desnecessárias, certo? E cultura de células e simulação com os animais, e simulações de computadores, modelagem matemática, entre outras. Isso são métodos substitutivos e a utilização de animais para fins didáticos. Ainda nós temos o princípio replace e reduz do R, que é a experimentação, que ela visa a possibilidade do emprego do método substitutivo e a redução do número de animais em pesquisa e ensino. Desculpa. Que também diz que a relação aos cuidados dispensados a animais em pesquisa científica, o artigo 14 da Lei Arouca visa ainda garantir o seu bem-estar durante todos os protocolos experimental de intervenções científicas e obedece ao princípio Refinement de Russell e Bush. Então, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído aqui, né? Tendo dado algum esclarecimento básico sobre a Lei Arouca. E eu passo agora a palavra para o meu próximo componente da equipe. E conclui-se que a experimentação animal, sobretudo voltada à pesquisa científica, não deve ser necessariamente banida, ou seja, não deve ser proibida por total, já que o avanço obtido no conhecimento de fisiologia, farmacologia e patologia não teria sido possível sem estudos em vivo, ou seja, sem a coleta de animais para experiências ou experimentos, né? Nesse contexto, a promulgação da Lei Arouca tornou-se benéfica à pesquisa científica no Brasil, aliada à proteção dos animais, uma vez que possibilita averiguar com a criação de órgãos como CELA e CONSEA a utilização de animais em estudos científicos, excepcionalmente quando trouxer impactos positivos para a população mundial. E foi realizada de forma consciente, né? Se for realizada de forma consciente e com a metodologia isenta de maus tratos, não sendo, assim, ponto negativo em relação à proteção aos animais.